as companhias, os grupos, as escolas de dança. E para isso eu preciso que as pessoas escrevam para o CBDD dizendo, eu sou a companhia, eu tenho que a gente vai, tem tantos anos que existe a companhia, entendeu? Mas desde quando começa já esse teu propósito? Janeiro a gente vai soltar o site. E aí as companhias vão poder mandar para o CBDD, nós vamos ter uma página no Face, inclusive, para poder falar, olha, eu tenho uma companhia, eu gostaria de estar no CBDD. Então, várias coisas vão acontecer. Eu vou poder, por exemplo, o CBDD vai poder divulgar o que está acontecendo com os grupos e companhias. O mapeamento vai funcionar através, por exemplo, da companhia se inscrever no CBDD? Isso. Na verdade, é um banco Gratuitamente, de dados, é um banco de dados que a gente está criando. Ou seja, se alguém vem do exterior, eu quero levar uma companhia daqui, essa companhia, você tem os dados lá. Entendi, porque certo? eu faço parte do mapa de cultura da Petrobras. Eles foram até lá, né, acharam o trabalho da Baixada e acharam uma referência da Baixada e foram até a gente. Entendeu? Deixa então a Denise. Nós vamos trazer, inclusive, a Unesco aqui. Tá. Então, Eu tenho até bom falar a palavra mapeamento, que é tanta informação que às vezes eu fico meio baratinado. Estou ouvindo uma palestra de Petrópolis meio assim. É uma informação importante. O mapeamento, existe uma coisa que, como a Désia falou, uma coisa é banco de dados, outra coisa é mapeamento. Mapeamento é uma coisa muito mais complexa, porque existe, né, é uma coisa científica. Você tem que gerar uma metodologia científica, tipo, existem órgãos que fazem isso, que é o IBGE, parará, parará. O mapeamento da dança é uma coisa importantíssima, não existe. Tá? Não existe mapeamento no Brasil. Existem bancos de dados. A própria Funarte tem um banco de dados de mais de 3.500. Mas e daí? O que a gente vai fazer com isso? Né? São informações importantes, interessantes. Mas o mapeamento foi uma das primordiais, das primeiras premissas do colegiado, desde os tempos das câmaras setoriais. Por quê? Porque a dança não tem números, nós não conseguimos formular estatísticas. Quando a gente chega junto a um gestor, a gente vai pleitear alguma coisa, a gente tem que dizer, olha, nós precisamos, porque nós somos tantos, tá vendo aqui nesse lugar, nós somos tantos, nós fazemos isso assim, assim, nossa atividade cultural é essa aqui, todo mundo sabe, tá? No coisa do colegiado. A dança é a segunda atividade artística mais disseminada no Brasil. A gente só pede para artesanato, que é a primeira. A dança é a segunda. Tá, legal. Quantos são? Cadê os números? Não temos. Ninguém tem essa informação. Mapeamento é uma coisa grande, só um instantinho, e muito custosa. Então, é um dos pontos que a gente batalhava. Conseguimos agora, na última reunião com a ministra Marta Suplicy, na reunião, não essa da agora, a de maio, nós conseguimos a verba para iniciar o mapeamento, a primeira etapa do mapeamento. Uma verba que não vai cobrir o mapeamento inteiro, mas já é um bom pontapé de início. Então, esse mapeamento vai sair, a Funarte fez esse intercâmbio, a instituição que vai encabeçar o mapeamento é a faculdade da UFABA, Faculdade de Dança da Bahia, foi feito um convênio, através do MIC, da Funarte, saiu essa verba inicial, o mapeamento vai acontecer em capitais de algumas regiões e Distrito Federal. É o início. Quando é que isso começa, Denise? Já vai começar agora, já está em andamento. Mas tem uma data? Já está em andamento? Então... Está em andamento. O repasse de verba já foi feito. Agora, na última reunião colegial, nós tivemos a videoconferência com a professora Lúcia Matos, que é da Universidade da Bahia. O que a Universidade da Bahia vai fazer? Ela vai fazer contato com todas as universidades nessas capitais onde vão acontecer, e as universidades vão se incorporar, então vai ser criada uma rede dentro dessa, porque precisa de muita gente, de gente para fazer pesquisa, é tipo um censo mesmo, entenderam? É uma coisa muito complexa, mas vai ser muito legal para a gente. A gente espera agora, a próxima batalha, é a gente batalhar pela segunda e pela terceira etapa do mapeamento. Tá, ok. Denise, eu gostaria de ouvir agora o Guilherme, você quer fazer uma colocação? Não, eu vou ser bem rápido. Eu lembrei de você agora, acho que você já fez alguns eventos com o Rafael lá de Nova Iguaçu, nosso amigo. O cabelo está diferente, fez que eu dei uma Mas o que acontece? Vamos lá. Pô, tu não pode falar isso não, Guilherme. O cabelo está diferente. Você tem que ver qual era a tinta dele mesmo. Não, acho que estava maior, né? Aí, Gil, tá se colocando aí. Não, tem o dread, Rafael é meu bailarino. Manda lá. Então, o que acontece? Pô, realmente, essa questão dos editais, vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu uma vitória, né? Não atendeu diretamente a mim ainda, mas a gente está tentando brigar isso a nível estado e talvez te atenda, talvez me atenda, que é o quê? Pelas reuniões que a gente fazia, 10 participou de algumas, a gente levou o prefeito, a gente levou a Secretaria de Cultura, a gente levou o Comitê Rio 2016,
tudo lá em Realengo, né? Porque era onde a gente tinha base. A gente acredita que se lá é o meio da cidade, a gente não tem que vir aqui para discutir. E a gente conseguiu, nesse sentido, discutindo através do Eixo Rio e de outros parceiros, né, que são instituições da Prefeitura do Governo do Estado, uma salvaguarda de 60% cair para a Zona Norte e Zona Oeste fora da Barra da Tijuca, né? E com isso a gente pegou também a Zona Portuária aqui e muita coisa saiu, porque o mapa de cultura, se você olhar dos outros pontos de cultura, era quase tudo na Lapa, né? Eram 53 na Lapa e 7 espalhados, e mesmo assim, os que estavam espalhados lá diziam que faziam lá, mas as razões sociais eram daqui, no máximo da Tijuca. O grande lance era esse. E com essa salvaguarda a gente conseguiu, sim, né? Tem pontos de cultura hoje de amigos da gente que faziam parte. A gente em si não participou porque tivemos um problema no CNPJ, essa questão burocrática, a gente acabou perdendo o tempo de fazer a troca e não deu tempo. Mas eu acredito realmente que é isso, é uma briga diária, matar um leão por dia. Okay. E a gente, inclusive, na terça-feira vai estar tendo um bate-papo sobre isso a nível estadual. Então, se eu tiver a oportunidade, depois te acho no Face lá, até te convido. Poxa, dá o Face, dá o endereço, manda ver, lembra? Tem o cartão? Então tá bom. Bom, o Bob Cunha, a última, eu estou encerrando, sabe, para a plateia. O Bob Cunha vai encerrar então as perguntas. Por favor, Bob. Bom, a gente fala em acontecer, mas a gente vê brigas assim, completamente individuais e setorizadas. A gente não vê uma coisa de estágio coletivo. Uma briga onde há uma unificação de um projeto único para cada categoria. Já estão se unindo isso tudo. Eu tenho 30 anos de dança. Eu tive com o Eduardo Paes e eu perguntei para ele pessoalmente se ele tinha ideia de quanto a dança movimenta no Brasil. Talvez ele saiba quantos elementos tem na bateria da Portela, mas ele não sabe quantos bailarinos, quantas pessoas o Brasil movimenta com a dança. Então, aproveitando isso tudo que foi falado, eu queria saber dos políticos que têm uma fé de receber vocês para que nós pudéssemos também endossar. Eu queria entrar pelo trâmite político, porque eu não vejo nada no Brasil sendo resolvido pela parte só técnica. Tem sempre um viés político. Não tem como, não há como negar. São 30 anos que eu vejo isso. Quem são os políticos que recebem bem vocês, que aceitam bem as colocações de vocês, que escutam, que procuram ir ver, como a Petrobras foi lá visitar o nosso amigo, e que sem tendência nenhuma procura repartir para quem de fato é e faz de direito. Tá ok, Bob? Manda. Olha, a nossa experiência lá se deu outra vez, você pode achar a gente no Facebook, Movimento Visão Suburbana. Ele é muito similar ao Reage Artista, né? São movimentos parecidos. É um coletivo de coletivos. A gente não tem um presidente em exercício. A gente se reúne sempre que a gente precisa dialogar. E o nosso diálogo começou a ser ouvido porque a gente começou a mostrar que a gente tinha essa intenção. De que através da nossa rede, que a gente já vinha executando, só o Congresso Cultural a gente tem desde 2008. Fora os outros fóruns que a gente tem há mais tempo. Então a gente já tinha uma rede, que você acaba criando essa rede, então a gente sabe hoje de qual é salteado, quantas escolas de dança tem lá na região, quantos grupos de teatro, quantas pessoas dialogam, então foi isso que facilitou um pouco para a gente. Mas aqui no Reage Artista e em outras ocasiões a gente não sabe. Quais os políticos que recebem bem e têm interesse de fato de mudar isso? Receber bem, todos recebem. Agora, interesse, provavelmente, nenhum. Mais ou menos. A classe política toda recebe bem o artista de modo geral, porque ninguém quer se indispor com o artista, né? O artista é sempre a cereja do bolo, não é isso? Agora, na hora do vamos ver, de levar o projeto adiante, aí, meu filho, aí é que a porca tosse o rabo. Muito sério. Bom, gente, eu vou, infelizmente, o tempo é curto. O assunto, claro, que não esgotaria nesse encontro se nós tivéssemos 10, 20 horas de debate, mas eu quero dizer o seguinte, o Jornal da Dança sempre teve essa visão do envolvimento político e de criticar a própria classe. Porque se a dança está como está hoje, é resultado do seu próprio comportamento ou do seu próprio mau comportamento. Né? Eu falei com muitos gestores, muitos políticos nessas andanças minhas. Eu sou recebido por qualquer político, seja lá qual for, senador, prefeito. Eu consigo chegar até a Dilma, se eu quiser, onde for. Porque jornalista é jornalista, essa que é a verdade nesse país. Advogado é advogado. O país ainda é o país da carteirada. E uma carteira de bailarino não é nada para eles. Carteira de ator, a não ser que você seja global, você esteja naquele... Né? É diferente. Mas essa massa que faz a cultura, que faz andar o país, que faz acontecer, que traz esses jovens aqui, ela está desunida na sua base.
né? A professora levantou uma questão ali sobre a verba, sobre os editais. Isso é muito sério. Nos engessaram de tal forma hoje para se fazer cultura no país que a gente não tem liberdade de fazer arte. A gente faz o que os editais mandam. Os recursos hoje, o Estado do Rio de Janeiro investiu de 2009 a 2014, quase 10 milhões de reais em dança. Poxa, parece um monte. Mas se matematicamente for botar na ponta do lápis, não é nada. As universidades, elas não têm nenhuma política pública para a área de dança. Elas não têm. Você tem um teatro da UERJ que é quase administrado como se fosse quase uma OS. E é um teatro que fica imenso, maravilhoso. Quem ocupa esse teatro? Né? Os editais, eu acho, na minha opinião, um grande problema quando a classe não se organizar. Não é para criticar o meu colega que conseguiu ou deixou de conseguir, mas repensar isso. E aí vem Denise. Eu sou um calmo perto da Denise, eu perturbo mesmo. Desde a época do sindicato, etc. Porque, gente, eu não me conformo com essa mobilização, falar em nome da classe, quando, na verdade, fala em Plano Nacional de Dança. Se vocês não conhecem, o que vocês vão discutir disso aqui? Nada. Isso aqui, eu tenho certeza. Alguém já viu esse... Eu estou sem óculos, peraí. Câmara e Colegiado Setorial Dança. Relatório de atividades 2005-2010. Alguém viu alguma vez isso? Não. Ninguém. E a Funarte tinha um monte lá que estava distribuindo. Entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, é que não se fazem os debates vindo das instituições. Aí eu pego o CBDD, eu pego, sim, o colegiado, a Denise, né? E o sindicato. O nosso sindicato, infelizmente, para mim, hoje, ele é uma produtora, ele não está linkado nas coisas que eu acho que deveria de estar, infelizmente, né? E acho, na minha opinião, que se não houver uma conscientização desses eventos, abrir meia hora para falar com essa juventude, com essa nova geração, com o que está aí para dança, não vai mudar. Então, Denise, tu vai continuar batendo em... Como é que é? Ponta de faca, né, que chama? Murro, ponta de faca. O Guilherme vai continuar a mesma coisa na Zona Oeste. A Gisela vai vir com um plano, um mapeamento. Porque mapeamento no Brasil, desde que eu me conheço por gente, fala em mapeamento. Mas mapeamento é uma coisa muito complexa, como o próprio Denise colocou. Agora, para onde vão depois que faz esse material? Eu não sei, o Itaú Cultural fez o mapeamento. Itaú Cultural tem bala na agulha para fazer mapeamento cultural. E cadê? Qual a utilidade dele no mercado nacional da dança? Então, acho que a gente também tem que pensar muito na nossa base. O Rio de Janeiro precisa de conversar no pé do ouvido os seus problemas antes de chegar no gestor. O político, Bob, o político, ele quer a coisa pronta, ele quer números. A dança é um dos maiores grupos eleitorais que tem no país, em termos de classe. Um aluno tem pai e mãe, ele tem irmã, tia, papagaio e periquito. Ele forma um grupo de eleitores. A dança, se for falar matematicamente, ela elege quem ela quiser. Ela elege. Nós não temos a bancada, um deputado que foi bailarino, nós não temos um vereador que foi bailarino, porque vira chacota se alguém da dança diz, você é candidato a vereador. Eu não voto nele, imagina. Entendeu? Umas coisas assim. Então nós precisamos nos valorizar. Entendeu? Nós precisamos, exatamente, nós precisamos. A verdade é que a dança é um poder que não se valoriza. Ela briga muito entre si. E eu acho que perdemos muito tempo com isso. Eu quero agradecer. Só uma coisinha, Brasil. Pois não. Só em cima de tudo que foi falado, um cronograma que saísse no Estado edital que obrigasse todos que têm direito a sentarem para poder discutir, para não ficar assim tudo setorizado. Hoje tem uma, amanhã tem outra. O que eu ouço dos diretores dos editais é o seguinte, é demanda da classe. Assim, mas que classe? Eu não sou utópio, realmente, mas eu sou da classe. E eu sou um cara produtivo. Eu nunca fui ouvido. A classe, mas que classe? Eu não vi nem a classe sendo ouvida. Não vi. Então é complicado. Eu quero dizer para vocês assim, primeiro agradecer, Guilherme, uma salva de palmas. Muito obrigado. Denise, muito obrigado por estar conosco. Desejo sucesso para você. Gisela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ela veio de Goiânia para cá. Já está mostrando aí que o CBDD está querendo participar das coisas aí. E isso é importante. É ou não é? E vamos cobrar ou não vamos cobrar da Denise e do CBDD? E do sindicato? Estou querendo que cobrem, hein? Pode cobrar.
Tá ok. Gente, então, os bailarinos que vão dançar hoje à noite podem ficar por aqui que eu vou falar com vocês. Eu vou me despedir dos meus colegas e volto pra cá. Tá bom assim? Um beijo! Obrigado!